Segundo o que eu pesquisei, inclusive a chamada bancada evangélica que nós temos lá no Congresso, ela começou um trabalho de expansão a partir de 2011. Embora ela já trabalhasse antes, mas a expansão mesmo, a emergência da bancada evangélica começa em 2011, quando Netuno está ingressando em Peixes. Esse raciocínio não é tão estranho assim. A era de Peixes, tá? Aí, no futuro eu vou falar das grandes eras astrológicas. Cada era astrológica dura aí por volta de 2000 anos. E a grande era de Peixes, ela é marcada exatamente pela ascensão do feudalismo, quando a Igreja Católica dominou a parte ocidental do mundo. Na grande era de Peixes, que teve como auge a Idade Média, o período feudalista, a igreja dominava todos os campos da política e da educação. Foi nessa época que ocorreu também as grandes cruzadas, a guerra entre o fundamentalismo cristão e o fundamentalismo islâmico. Observamos então que quando Peixes, o signo de Peixes, de alguma forma está muito ativado em grandes ciclos astrológicos históricos, de alguma forma a religião tende a ascender e é uma religião institucional fundamentalista que invade diversas áreas da nossa vida, especialmente a área política, que tem a ver com poder. Pois bem, e o que isso tem a ver com o Brasil em 2020? Olhando o mapa astral do Brasil, no ano de 2020 nós vamos ter uma configuração de trânsitos muito especial. No ano de 2020 nós vamos ter a seguinte configuração. Teremos um trânsito do Sol, Mercúrio, Júpiter e Saturno, além de Plutão, todos esses planetas em Capricórnio. Saturno vai entrar em Capricórnio já em dezembro de 2017, esse ano, e vai ficar 2 anos e meio em Capricórnio. Quando chegar em 2020, então vejam que Saturno começa um ciclo de Capricórnio em dezembro de 2017, fica 2 anos e meio em Capricórnio. Quando chegar 2020, além de Saturno em Capricórnio, nós vamos ter também Plutão em Capricórnio, Júpiter, um subciclo de Júpiter em Capricórnio e ainda Sol e Mercúrio em Capricórnio. Esse, na minha opinião, será o auge do grande ciclo de Plutão em Capricórnio. Em astrologia, eu não posso fazer nenhuma previsão com 100% de certeza. Eu não posso falar que taxativamente vai ser assim. Mas eu estou prevendo que esse ano de 2020, com todos esses planetas em Capricórnio, esse auge do ciclo de Plutão em Capricórnio, nesse ano, eu acredito que é possível a emergência de algum tipo de ditadura. E como Netuno está em Peixes, fazendo sextil com todos esses planetas em Capricórnio, acredito que uma interpretação possível é a emergência de uma ditadura teológica. Há um tempo atrás eu tinha dúvidas se o que está sendo indicado nessa posição é uma ditadura militar ou uma ditadura teológica. Mas eu tenho cada vez mais pensado na possibilidade de uma ditadura teológica, muito no estilo do que ocorreu na Idade Média. E sim, isso vai significar uma regressão para todos nós. Eu espero estar errado, é claro, eu quero estar errado, eu espero que isso não aconteça. Se não acontecer uma ditadura teológica, mas muito provavelmente esse vai ser o ano em que o que nós chamamos hoje de uma bancada evangélica vai estar no auge do seu poder, invadindo todas as áreas da nossa vida. A área escolar, a área da educação, a área política, todas as áreas. Isso vai ser um golpe muito, mas muito forte na democracia. A área da comunicação também vai estar invadida pela bancada evangélica.
Eu quero que fique muito claro para vocês que eu não sou um ser humano anti-evangélico, tá? Eu não sou contra a igreja evangélica. Eu sei que existem evangélicos sérios, eu mesmo tenho amigos evangélicos sérios, que seguem a sua religião de uma maneira muito bacana, eles sabem separar a religião de política. Não sou ateu, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa que acredita em Deus do meu jeito, tá? Não sou ligado a nenhuma religião institucionalizada. O que eu estou fazendo aqui é uma análise crítica da nossa situação política atual. E não tem como eu deixar de falar sobre essa invasão das religiões institucionais fundamentalistas dentro do campo político. Isso está acontecendo. E acontece porque o campo político é o campo de poder, é um campo de poder. Então essas instituições estão tentando buscar o poder através da política. E isso não sou eu que estou falando assim, do nada. Os próprios bispos, tem figuras de autoridade nessas religiões evangélicas que já declararam claramente que a igreja evangélica tem que entrar dentro da política. Muitos pensadores que são a favor de um Estado laico criticam isso, são contra isso, mas esses pastores evangélicos, essas lideranças, não querem saber disso. O próprio Bolsonaro já se posicionou contra o Estado laico. Ele diz que o Brasil tem que ser um Estado cristão e que as minorias têm que se submeter às maiorias. De um ponto de vista crítico, democrático e laico, esse discurso está errado, ele é um absurdo. Mas eu não vou justificar isso agora, eu vou deixar também isso para justificar em outro vídeo. Por enquanto eu quero fazer algumas pontuações que depois eu vou aprofundar e justificar em outros vídeos. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu quero pontuar e descrever todo o contexto que nós estamos passando nesse vídeo, tá? Que está dividido em partes, e depois eu vou aprofundar alguns elementos que eu estou colocando aqui. Esse vídeo vai servir para outros vídeos de aprofundamento. Então continuem acompanhando e vejam que a linha de raciocínio que eu estou montando aqui, do ponto de vista astrológico, fala a favor de governos conservadores, autoritários. Mesmo que eu, como astrólogo, eu me vejo como um astrólogo progressista, inclusive um astrólogo de esquerda. É claro que eu não concordo com a emergência de governos conservadores, autoritários, eu não quero isso. Mas eu tenho que reconhecer que as tendências astrológicas falam a favor desse acontecimento. E será que isso é definitivo? Essa previsão que eu estou falando, ela é uma previsão definitiva? Obrigatoriamente vai acontecer assim? É o que eu já falei. A astrologia, ela não prevê o destino com 100% de exatidão. O destino não é predeterminado ponto a ponto. Mas a astrologia, ela fala de um determinismo forte, de uma probabilidade muito forte de que as coisas aconteçam tal como estão previstos nas técnicas e no simbolismo astrológico. Então eu estou falando de tendências que são muito fortes, embora não seja definitivo ponto a ponto que isso terá que acontecer obrigatoriamente. Então, desse ponto de vista que eu estou colocando, vale a pena ainda tentar resistir a esses fatos. Ou seja, vale a pena tentar resistir com um contraponto progressista para tentar evitar a emergência desse discurso conservador, dessa mentalidade conservadora e de políticas autoritárias e antidemocráticas. Vale a pena ainda continuar resistindo. E eu estou do lado da resistência. Inclusive, eu sou a favor do pensamento de que, se nós temos que resistir, temos inclusive que entender com realismo a tendência dos acontecimentos, o contexto em que nós estamos. Então, quando eu falo que astrologicamente o contexto está a favor do conservadorismo, não é porque eu quero que o conservadorismo ascenda. Não é porque eu queira que
tendências políticas antidemocráticas ou autoritárias vençam. Muito pelo contrário, eu quero expor com realismo esse contexto que nós estamos vivendo para pensarmos juntos ou planejarmos ações de resistência. E, mesmo que nós não consigamos impedir esses fatos, mas que nós possamos então manter um contraponto de resistência que minimize, que amenize as consequências negativas desses governos autoritários que estão emergindo.